Vamos conversar um pouquinho sobre seletividade alimentar? Seu filho tem dificuldade para comer, fica selecionando, escolhendo os alimentos? Fica aqui comigo até o finalzinho do vídeo para você seguir essas dicas. Seu filho é seletivo para comer? Come pouca variedade, restringe os verdinhos, não come nada de legume, não come fruta ou come pouca variedade? O que fazer? Isso geralmente acontece perto dos 2 anos, né? Quando diminui a necessidade de alimentação. Na verdade, as crianças nessa idade crescem num ritmo menor, então elas precisam de menos comida. Então, naturalmente, o pratão que o bebê comia antes de 2 aninhos, passa de 2 anos, vai diminuir para 3, 4 colheradas. E geralmente é 3, 4 colheradas e aguenta ficar até a próxima refeição, até o jantar sem comer, por exemplo. E eles começam a escolher. Nessa época é que começam os grandes erros alimentares. Com medo da criança passar fome, os pais começam a oferecer alimentos mais palatáveis e começa a dar só o que a criança quer comer. E aí a criança começa a ficar bem restrita na variedade, e quando você torna a oferecer aquele alimento novamente, vai ser um alimento novo, porque faz tempo que a criança não come, e aí ela acaba por recusar aquele alimento. Qual que é o segredo para você manter a alimentação do seu filho, o seu filho comendo bastante variedade? É manter a oferta. E eu sempre falo para as mães, desapegar do medo da criança ficar com fome. A criança não passa fome, tá? Se ela não tá comendo, é porque ela não tem fome. Então, uma criança de 1 ano, por exemplo, ela sabe quando tá com fome. E uma criança que tem uma rotina alimentar saudável, ela não vai ter nem tempo dela ficar com fome, porque ela come direitinho na hora certa, ela já tá habituada com aquela rotina alimentar, então ela não vai ficar com fome. Por isso que é importante também a rotina alimentar para a criança. Além de manter a oferta, é importante que os pais deem exemplo. Então é muito importante a família ter bons hábitos. A família comer legumes, comer verduras, comer frutas, tá? Que aí a criança mantém essa alimentação de acordo com a alimentação da família. Se os pais vivem comendo porcaria, tomando refrigerante todos os dias, a criança vai ver aquilo e é o que está dentro da casa dela, e ela vai comer os alimentos que os pais comem. Então, outra dica importante é essa: seja um bom exemplo para o seu filho. Eu falei da rotina alimentar. A rotina alimentar é importante, tá? Manter sempre a alimentação a cada 3 horas, manter a oferta de frutas nos lanches, né? Tem muita família que fala assim, mas vai dar só fruta. Gente, fruta é um ótimo alimento, principalmente para os lanches, tá? Você até pode oferecer outras coisas para as crianças que são maiores, mas mantenha sempre a oferta de frutas nos lanches, que assim sua criança vai manter os bons hábitos, mesmo que ela continue crescendo. E o principal, que eu já falei aqui, não tenha medo da criança passar fome. A criança regula a saciedade dela. Não tem que forçar a criança a comer, não tem que ficar substituindo refeições. Então, se você ofereceu o almoço para o seu filho e ele não comeu, você guarde o prato e ofereça novamente daqui 1 hora ou quando a criança estiver com fome, tá? Não recolha o prato e ofereça uma mamadeira porque o coitadinho não comeu. Ele não comeu porque ele não quis. A comida estava lá. Então, a partir dos 2 anos, a criança já pode fazer essa escolha. Só que ela tem que arcar com as consequências dela. Evite alimentos industrializados. Evite alimentos muito doces, porque estraga o paladar da criança e a criança vai ficando cada vez mais dependente do açúcar. Nos casos que você já tem uma criança extremamente seletiva em casa, eu falei do manter a oferta, comece a colocar os alimentos no prato. A sua criança, para ela se interessar em comer, ela precisa
ver o alimento algumas vezes, ela precisa sentir o cheiro, ela precisa tocar, ela precisa lamber, para depois ela começar a experimentar e se interessar pelo alimento. Quando a criança experimenta um alimento, até ela começar a gostar, ela tem que experimentar de 10 a 15 vezes. É igual quando a gente entra com a alimentação para um bebê. Então a gente tem que refazer um processo de reintrodução alimentar. Para a criança que é seletiva, a dica é coloca no prato, que é o manter a oferta que eu falei anteriormente. Quem me acompanha nas redes sociais vê que eu tô sempre falando isso. É muito melhor você deixar a criança sem comer do que ficar oferecendo alimentos industrializados, alimentos muito doces, tá? A criança ficar com fome não tem problema. Se ela ficar com fome, no outro dia ela vai passar a comer melhor ou uma quantidade melhor. Então, desapegue do medo da criança passar fome. Se a criança não tá comendo, é porque ela não tem fome. Agora, para a criança melhorar a seletividade, mantenha a oferta, rotina alimentar, mantenha um intervalo de pelo menos 3 horas entre uma refeição e outra. Seja exemplo para o seu filho. Evite comprar alimentos industrializados, evite ter os alimentos em casa, evite excesso de leite, não substitua as refeições, tá? Você mantendo a oferta, o seu filho vai voltar a comer e você vai ver que esse problema vai ser resolvido. Se você gostou do vídeo, curte ele aí, compartilha com seus amigos e se você ainda não me segue nas redes sociais, começa a me seguir lá. Tchau, tchau!